Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá bom o áudio, Paula? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Maiara. Flávia, boa noite. Como tá o áudio para vocês? Tá bom? Legal, legal. Pessoal, vou aguardar alguns minutinhos, né? Chega um pouquinho mais de gente pra gente começar aí a bater esse papo legal aí, que vai ser sobre a substituição dos diretores, né? Se o diretor geral pode substituir o diretor de ensino e vice-versa, bem como se pode dar aulas, né? Como ficou isso depois da revogação da portaria 101, tá? Então é sobre esse assunto que a gente vai falar. Quem assistiu o vídeo que foi veiculado no YouTube do Sindal Autoescola deve ter acompanhado alguma coisa a respeito disso. Inclusive a ideia de eu fazer exatamente esse tema foi ter visto esse vídeo, tá? Então eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, tá bom? Boa noite, quem que entrou? A Mari, né? Mariane, tudo bem? Então eu vou passar esse vídeo aqui para vocês e vou comentá-lo, né? Bem como vou explicar quais alterações que tivemos e se essas alterações elas vão impactar alguma coisa na realidade do CFC, tá bom? Lembrando, né, vocês que a resolução 789 está em consulta pública, né? Então é interessante que as pessoas, principalmente as pessoas interessadas nesse tema, se manifestem lá, né? Esse é o momento para que de alguma forma, né, você possa demonstrar ali aquilo que você pensa, né? Então eu demonstro muito o que eu penso falando, principalmente fazendo essas lives que eu tenho feito, né? Eu tenho feito essas lives por quê? Porque eu bato muito papo com algumas pessoas, principalmente algumas pessoas mais ali do círculo, né, de amizade, ou muitas pessoas que me seguem mesmo no próprio Instagram. A gente acaba conversando bastante. Só que às vezes o assunto não é completamente direcionado, né? Então eu pego dessas conversas e tento trazer dentro de um tema agora para a gente conversar aqui ao vivo. Então aí de repente vocês vão tendo dúvidas ou perguntas ou sugestões, colocações, vocês vão colocando aí no chat. Eu vou fechar o chat daqui a pouco porque eu vou apresentar umas imagens. Mas depois eu abro o chat de novo, vocês podem ali colocar ali as reações de vocês, tá bom? Lembrando que, como eu disse, eu vou simplesmente interpretar, né, o que temos na legislação, bem como trazer também um pouco da vivência, sempre, né, da vivência, como quem me conhece, quem não me conhece, né, e tá entrando agora. Tô vendo que tem pessoas que... Adriana, um abraço, tudo bem? Cris. Então as pessoas que de repente não me conhecem pessoalmente, só me conhecem por aqui, estão participando da live, né? Rapidamente, me chamo Alex, né? Sou advogado, especialista em direito e gestão de trânsito, tá? Trabalho nessa área, vai fazer 20 anos, então tudo bem, Adriana? Boa noite, Adriana. Então eu procuro sempre unir, né, a legislação à realidade, tá? Eu não fico apegado só à realidade, bem como também não fico só apegado à legislação. Então eu faço uma mescla ali dos dois para que eu possa trazer para vocês aquilo que de fato vem acontecendo, tá?
Gostaria de agradecer quem está presente hoje, né? Tô vendo que tem pessoas novas, pessoas que não vieram na live passada. Espero que cada vez mais a gente consiga atingir um público maior, porque o que eu tenho visto por aí, né? Antes de entrar exatamente no assunto, eu gostaria de falar isso. Muitas pessoas estão preocupadas com relação a essa alteração na resolução 789, mas por conta, a realidade é essa, mais por conta de acabar com a função do diretor. Não vai ter mais diretor, ou então não vai ter mais CFCA. E o que eu estou percebendo é que muitas vezes as pessoas estão pensando de que forma? Não vai ter CFCA, mas que eu não trabalho no CFCA. Para mim, não tem problema nenhum, não trabalho no CFCA. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que quem trabalha em CFCA também pode trabalhar em CFCB, né? E se a pessoa trabalha muito bem no CFCA, ela tem muita bagagem para trazer isso para o CFCB. Então, o momento agora não é momento de desunião, é momento de união, principalmente em relação a esses profissionais, os instrutores, os diretores, né? Independente do CFC que trabalha, se é no A, se é no B, tá? Então, é um zum que eu escuto bastante. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso daí, tá? Lembrando que quem trabalha no CFCA também está apto a trabalhar no CFCB. Portanto, é um engano daquele que trabalha no CFCB e fala, vai fechar o CFCA, eles estão ferrados. Estão ferrados, não vai ter mais curso teórico, então não vai ter instrutor, então é uma luta de todos, exatamente, Sara. É uma luta de todos, tá? Então vamos ser solidários, quem trabalha no B, quem trabalha no A, e vamos nos unir e participar dessa consulta pública, tá? Depois eu deixo de novo o link aí para vocês entrarem, acessarem lá e fazerem ali as suas manifestações do jeito que vocês acharem pertinente fazer, se acharem pertinente, mas é importante que faça, tá? É importante que faça. A gente só vai conseguir um engajamento, só vai conseguir algo grande se a gente se unir. Eu sempre falo isso, que sozinho a gente até vai mais rápido, mas a gente só vai mais longe se a gente estiver junto, tá? Para ir mais longe tem que estar junto. Para ir rápido você vai sozinho. Mas e aí? Seu limite vai ser curto, sua distância vai ser curta, tá? Então fica a dica aí. Vamos todo mundo tentar se engajar, tentar levar essa informação para todos, tá? Bom, então vamos lá. Qual é o tema de hoje então? Diretores de autoescola, né? Então vamos colocar assim, a resolução 789 ainda está em consulta pública. Diretor-geral e diretor de ensino ainda é uma realidade. Eu vi um vídeo no YouTube, como eu comentei com vocês, que me chamou a atenção a fazer essa live para vocês. Eu gostaria de colocar esse vídeo só para mostrar para vocês, e lembrando o seguinte, que não é nenhuma crítica em relação ao vídeo, tá? É simplesmente um gancho que eu vi e que eu achei interessante comentar, porque quem participou da live passada, na hora já vai matar o que eu quero dizer com isso, tá? Na hora. Quando eu vi o vídeo, eu pensei, eu falei algo que se encaixa aqui na live anterior. Então, quem estava comigo na outra live vai pescar o que eu quero dizer, tá bom? Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Gostaria que vocês prestassem atenção aí. Vamos lá. Estamos observando, analisando e comparando com o que nós tínhamos na 101. Estamos verificando que algumas coisas foram suprimidas. Verificamos isso. E já elencamos, já apresentamos ao Detran alguns pontos que devem ser retomados à portaria como estava na 101. Como, por exemplo, a questão do diretor-geral ou diretor de ensino poder substituir um ao outro em caso de enfermidade, em caso de férias, desde que, logicamente, seja titulado também com aquele cargo. Estamos observando, analisando e comparando com o que nós tínhamos na 101, estamos verificando que algumas coisas foram suprimidas. Verificamos isso. E já elencamos, já apresentamos ao Detran alguns pontos que devem ser retomados à portaria como estava na 101.
como, por exemplo, a questão do diretor-geral ou diretor de ensino poder substituir um ao outro em caso de enfermidade, em caso de férias. Pois bem. Todos acompanharam esse vídeo. Eu não sei se vocês viram o vídeo anteriormente, como eu disse, né? E digo novamente, não é nenhuma crítica à fala do presidente do sindicato, enfim. É simplesmente uma pontuação ali que eu vou fazer com relação a essa fala. Você veja que eles estão dizendo, né, que vão entrar em contato com o Detran para que... E agora, melhorou o som? Melhorou o som? Tá. Para que seja revista essa questão na portaria 101. Então vamos localizar aqui. A portaria 101 foi revogada, né? A gente já falou isso na live passada. A portaria 101 foi revogada. A portaria 101 ela tratava do funcionamento, do credenciamento dos CFCs do estado de São Paulo, tá? E o que eu vou falar agora nas minhas lives normalmente não vai ser do estado de São Paulo, vai ser nível Brasil, tá? Então eu vou falar nível Brasil. Mas por que eu citei a 101? Porque ela foi revogada e na portaria 101, eu falei na aula passada, ela tinha 80 artigos, tá? Desses 80 artigos, você podia pegar ali, 40 desses artigos eram cópias de uma outra legislação. Então o Detran simplesmente compilou essa portaria e a transformou na 325, que é a que está em vigor hoje. Então hoje a portaria que está em vigor é a portaria 325, tá? Mas por que foi falado isso lá naquele vídeo? E por que me chamou a atenção? Porque na portaria 101, tá? Lá na portaria 101, vamos colocar aqui. Vou botar aqui para vocês verem, tá? Isso daí é como estava a portaria 101. Esse é o texto que estava na portaria 101, tá bom? Do Detran de São Paulo. Veja o que diz esse texto. O diretor-geral será responsável pela administração e correto funcionamento da instituição de ensino, cabendo-lhe, além de outras incumbências previstas na legislação, ministrar aulas em casos excepcionais, tá? E representar o diretor de ensino, né, num prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado, enfim. Então a 101, ela dizia expressamente que cabia essa substituição entre o geral e o ensino e geral. Isso estava na 101. Pois bem, essa portaria ela foi revogada e é isso que estava falando lá naquele vídeo. Ah, como a portaria foi revogada, nós vamos questionar o Detran para ver se ele coloca na portaria que foi que substituiu a 101, tá? Que no caso é a 325. Vejam vocês o que diz a portaria 325. Deixa eu achar ela aqui. Pera aí. (325), tá? Todo mundo tá conseguindo acompanhar aí? Essa portaria aqui, ó. Essa portaria é a portaria que está em vigor hoje, tá? É a portaria que está em vigor. Todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Reage aí, pessoal, para eu saber que vocês estão acompanhando. Vamos lá. Beleza. Obrigado, Natália. Sara. Essa portaria está em vigor. Vamos lá ver o que ela diz? Os profissionais... Joia, obrigado, Paula. Os profissionais do Centro de Formação de Condutores deverão atender às exigências previstas no artigo 57. Eu tenho que perguntar até para saber se vocês estão prestando atenção, hein? Sendo suas respectivas atribuições aquelas estabelecidas nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 63 da referida resolução. Boa noite, Pedro, tudo bem? Então veja, entendam, o que a portaria 325 do Detran São Paulo fez? Ela simplesmente
ao invés de elencar as atribuições dos diretores, como eram elencadas na portaria 101, entenderam? Em vez de ficar elencando, ó, ele tem que fazer isso, isso, aquilo, isso, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. O que ela fez? O Detran simplesmente simplificou. Tanto que essa portaria 325 tem 40 artigos. Então ele colocou já especificamente aqui que as atribuições do diretor e dos instrutores e dos examinadores, enfim, no caso aqui só diretor e instrutor, mas ele colocou aqui dizendo que as atribuições deles estão previstas na resolução 789. Ou seja, precisa repetir na portaria 325? Respondam vocês aí. O que vocês entenderam com essa explicação? Tava tudo lá na 101. O Detran tava tudo lá na 101. O Detran revogou a 101, pegou a 325 e falou assim, ó, as atribuições estão lá na 789. Compreende? Então, ao invés de ficar repetindo, exatamente, Natália, ao invés de ficar repetindo tudo que já era previsto na resolução, e veja aqui, olha só, vocês vão entender agora. Lembra disso daí? Vocês lembram disso daqui, ó? Da aula passada? Que eu não consegui colocar, inclusive, para vocês. Fiquei chateado porque melhorou um pouquinho, né? Agora eu consegui dar uma enquadrada e tal. Então vocês lembram disso aí, né? Ótimo. Então veja só, Paula. Onde é que está a portaria do Detran aqui? Lá na base da pirâmide. Onde é que está a resolução do CONTRAN? Nesse meu desenho está no meio da pirâmide. Logo, quando a 325, que é a portaria do Detran São Paulo, fala assim, olha, as atribuições do diretor são aquelas que estão na resolução. O que ele está querendo dizer? Profissionais, leiam a resolução 789 e o que tiver lá de atribuição, o que tiver lá de direito, o que tiver lá de dever, é isso que você tem que seguir. Isso, pirâmide de Kelsen, isso mesmo, Hans Kelsen, filósofo austríaco. Então é exatamente isso que o Detran falou. Ele só não ficou repetindo. Então quando eu escutei esse áudio que eu coloquei para vocês, onde ele fala assim, ó, nós vamos questionar o Detran para que o Detran coloque isso na portaria. Eu fiquei me perguntando, para quê? Para que colocar isso na portaria, sendo que a portaria já menciona a resolução? Vamos lá na resolução agora, galera. Estão acompanhando agora, né? Conseguiram entender todo mundo? Vamos lá, todo mundo está acompanhando? Joia? Beleza. Vamos lá ver agora o que está escrito lá na resolução, pessoal? Para acabar com essa questão. Olha o que diz a danada da resolução 789. Diz assim, ó. O diretor-geral é responsável pela administração e o correto funcionamento da instituição, além de outras atribuições determinadas pelo órgão máximo executivo de trânsito. Aí vamos lá. A letra I. Comunicar por escrito ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado. Quem é esse órgão? Esse órgão executivo de trânsito do Estado é o Detran, Departamento Estadual de Trânsito, tá? Ausências e impedimentos por motivo de força maior, podendo ser autorizada a substituição pelo diretor de ensino por até 30 dias. Compreenderam? Compreenderam? Sabe qual artigo que é isso aí? É o 63. E o que diz a portaria lá do 325? Que deve seguir as atribuições do artigo 63 da resolução 789. Portanto, a substituição de um diretor por outro diretor ainda está prevista, só não está escrita na portaria.
Só não está copiada como era, copia e cola. Certo? Continuemos aqui. Ministrar aulas em casos excepcionais, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui, senão eu não consigo, vou desativar um pouco, tá? Ministrar aulas em casos excepcionais quando da substituição de instrutores, mediante autorização. Então, olha lá, o diretor, estamos falando do geral, ele pode dar aula? Pode, ainda pode. Ah, mas não está escrito na portaria, Alex, estava escrito lá na 101, e a 101 foi revogada. Sim, a 101 foi revogada, mas não importa, porque a 325 fala que é para seguir os parâmetros do artigo 63 da 789, que está na pirâmide de Kelsen um degrau acima. Portanto, pode dar aulas os diretores gerais, que a gente está falando agora? Pode. Alex, ele pode dar aula teórica ou aula prática? O que está dizendo aí? Ministrar aulas. Aulas. Então, se está dizendo ministrar aulas, podem ser aulas tanto teóricas quanto aulas práticas. Tudo bem? Estão entendendo? Dá um joinha aí, está entendendo? E por que eu tô fazendo questão de trazer mais os assuntos relacionados e tratados nas resoluções? Porque a resolução, pessoal, qual é a abrangência dela? Fala, Ronaldo, boa noite. Qual é a abrangência da resolução? Abrangência nacional, tá? É o Conselho Nacional de Trânsito que disciplina essas regras. Então, tanto para a Cris, que está lá no Rio de Janeiro, quanto para a gente, que a grande maioria aqui é do estado de São Paulo, se tiver mais alguém de outro estado aí, coloca aí, mas se tiver mais alguém de outro estado, pode ir lá no Rio de Janeiro o diretor da aula? Pode, pela resolução pode. Alex, pode vir uma portaria do Detran de cada estado e falar que não pode? O que vocês acham? Pode? Não pode, de forma alguma. Porque se a resolução que está lá de novo na pirâmidezinha, acima da portaria, o que está nela tem que ser feito, tem que fazer valer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Detran proibiu o uso de insufilme nos veículos de autoescola, tá, de película, de escurecer o vidro do carro da autoescola, eu fui o primeiro a rebater isso. Por quê? Porque o uso de película era disciplinado por uma resolução, né? Uma resolução trata do uso de película. Então não podia, por exemplo, a portaria do Detran, além do que o próprio código também, mas não portaria uma portaria do Detran proibir desde que você estivesse dentro dos parâmetros, porque ele não deixa de ser um veículo. Ele pode criar umas regras específicas, mas você não pode suprimir aquilo que é legalmente utilizado. Tanto que passou pouco tempo, o Detran cancelou essa normativa e passou a permitir como permite até hoje. Mas por isso, porque estava contrariando uma norma superior, tá? Vamos colocar aqui para vocês agora. Ainda? Travou? Estão me ouvindo? Posso continuar?
Voltou? Tá jóia, obrigado. Bom, então eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Como que tá na resolução 789 com relação ao diretor de ensino? Obrigado, hein, gente. Pô, vocês dão uma força, hein? São 10. Como que tá pro diretor de ensino agora, tá? Vamos lá pro diretor de ensino. Diretor de ensino é responsável pelas atividades escolares da instituição, além das atribuições determinadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado. Veja lá na letra F o que fala sobre o diretor de ensino. Representar o diretor geral, tá vendo? O mesmo texto. O mesmo texto. Então, precisa estar específico na portaria que o ensino pode substituir o geral e o geral pode substituir o ensino? Não, porque já está na resolução. Então, esse ponto é pacificado, tá, gente? Então, isso eu precisava trazer para que não ficasse dúvida. Pode ou não pode? Pode. Com relação às aulas, aí eu vou pontuar algumas coisas. A diferença, então, do geral, como vocês viram no artigo anterior, que era o 63.2, falava que o diretor-geral pode ministrar aulas. Eu até fiz a pergunta aqui se poderia ser qualquer aula, e todo mundo colocou qualquer uma, claro, né? Porque aulas pode ser tanto prática quanto teórica. Já o diretor de ensino, ele só poderá ministrar aulas teóricas, porque é o teor dessa letra G aí, tá? Acho que é letra G, é letra G mesmo. É o teor da letra G. Ministrar aulas teóricas. Então, diretor de ensino, aulas teóricas. Diretor prático, diretor geral, aulas práticas ou teóricas. Fechou? Ensino, teórica, geral, prática ou teórica. E o ensino pode substituir o geral? E o geral pode substituir o ensino? Sim. Só tem um porém. O diretor o que está fazendo a substituição, ele tem que possuir as mesmas credenciais do substituído, tá? Então, o substituto, claro, tem que ter a mesma credencial do substituído. Então, se você é diretor geral só, você nunca vai poder substituir o diretor de ensino, né? Você tem que ser ensino também para que faça a substituição do ensino, tá? Então, se você tem as duas credenciais, tanto de diretor geral quanto a de diretor de ensino, pode ser feita essa transição. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, né? Bom, no caso da substituição do instrutor pelo diretor, a regra é que ele faça essa substituição no limite de até 100 horas aulas, né? Em casos excepcionais. E aí eu vou trazer para vocês uma interpretação minha. Muitas pessoas discordam dessa interpretação, até por interesse pessoal que discordam, porque se você raciocinar, você vai perceber que faz sentido, tá? Quando fala que o diretor pode substituir o instrutor em casos excepcionais, diferente do que foi falado lá no vídeo do YouTube, de novo, eu vou falar, não é uma crítica, é um comentário, né? Tanto que se vocês entrarem naquele vídeo lá, dar engajamento lá naquele vídeo lá, vocês vão ver que eu coloquei um comentário abaixo. Então, na verdade, o que eu tô falando aqui, eu falei lá também, tá? Vocês acham do fundo do coração de vocês que instrutor de férias é caso excepcional? Sim ou não? O que vocês acham? É ou não é, Lê? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Tem muitos que defendem que quando coloca lá na portaria que em casos excepcionais que poderia ser feita substituição em caso de férias. Inclusive no próprio vídeo lá tá falando isso, em caso de férias e afastamentos. Bom, afastamentos tudo bem, porque aí no caso de... Existem vários tipos de afastamento. Boa noite, Carmen. Existem vários tipos de afastamentos. Férias é um tipo de afastamento.
Era só para criar suspense. É isso aí. Criou, hein? Férias é exatamente, é um caso planejado. Você planeja férias do instrutor. O instrutor, amanhã eu tô de férias. Nossa, um caso excepcional, vou pedir para substituir. Não, se eu fosse o diretor da unidade, eu também não aceitaria. Só que também eu tenho relatos de unidades que aceitam, tá? Que fazem essa substituição, assim como eu tenho também relatos de diretores que ficam ad eterno no sistema. Porque a grande briga é a seguinte: nós todos sabemos que o processo para se fazer essa substituição demora um pouco. Boa noite, Serginho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Nós todos sabemos que o processo para se fazer essa substituição é um processo meio moroso, né? Um processo meio lento. Então, se é uma situação excepcional, e aí sim eu tenho uma crítica, se é uma situação excepcional, o instrutor se acidentou, por exemplo, o instrutor sofreu um acidente de motocicleta e torceu o pé, enfim. Amanhã ele não vem trabalhar. E até você fazer essa substituição, a sua agenda já bagunçou toda. Por quê? Porque essa substituição excepcional demora muito. Então ela precisaria deveria ser mais rápida, né? Imediata, até por conta da excepcionalidade que se tem, e ela não é. Então a ideia, né, é que esse cadastro já fique ativo, tá? Já fique ativo e o controle seja feito pelo próprio CFC, tá? Essa é a ideia que existe, né, e que pode ser que venha acontecer, tá? Espero eu que aconteça, porque senão não resolve nada. Então, férias, como foi citado, nunca vai ser considerado como caso excepcional, tá? Caso excepcional é uma situação atípica, é uma situação, caso fortuito, é uma força maior, é algo que não se prevê. Férias é previsível, tá bom? Bom, voltando ao assunto, diretores ainda, todos nós sabemos, quem já leu a minuta lá da 789, que está lá em votação, quem já leu a minuta, conseguiu perceber que a figura do diretor vai deixar de ser dividida como diretor geral e diretor de ensino, né? A ideia é que seja diretor de autoescola, diretor, tá? Não vai ter mais essa diferença, mas aí teria que contar com o bom senso do CFC. Sim, teria que contar com o bom senso do CFC, mas veja bem, Natália, a responsabilidade que o CFC tem, principalmente que o diretor geral tem, eu vou tirar isso aqui, tá? A responsabilidade que o diretor geral tem, trazida ali pela resolução que a gente acabou de ler, é administrar o CFC. Então, todos aqueles atos que decorrerem de uma má administração do CFC, Carmen, tenta dar uma reiniciada no seu celular ou no computador. Alguém mais está tendo problema ou só a Carmen? Tenta sair e entrar de novo, Carmen. Às vezes pode ser isso, viu? Pode ser isso. Tá funcionando para todo mundo ainda, né? O que é não? Tudo certo. A Lê falou que tá tudo certo. Obrigado. Bom, então assim, respondendo para a Natália lá, teria que ter bom senso do CFC. Sim, Natália, teria que ter bom senso do CFC, mas veja, o diretor-geral, ele tem as atribuições dele, e a partir do momento que ele descumpre ali uma regra estabelecida na 789, existem punições para ele. Se há uma regra de que em caso excepcional pode ser feita a substituição, né? Já vou chegar, vou até anotar aqui, Mari, para diretor fake. Bom, que pode ser feita a substituição, ele tem que ser responsabilizado caso ele fraude o sistema. Então, tipo assim, ele não tem responsabilidade suficiente a ponto de administrar isso. Ou seja, o Detran não vai acreditar no diretor por que motivo, né? Ele que fiscalize,
né? A função do Detran, do órgão executivo de trânsito do Estado, é fiscalizar. Agora, da mesma forma, tá aí a Mari, que o Detran atribui ao examinador a responsabilidade de examinar um candidato, tá? Ele está atribuindo que aquele examinador tem competência para fazer aquilo. E ele joga esse poder de fiscalizar, de examinar para o examinador, tá? Ele também tem que acreditar que o diretor também é uma pessoa capacitada para tomar a decisão e fazer a coisa certa. A partir do momento que ele faça a coisa errada e o Detran fiscalize isso e detecte, que se instaure um procedimento administrativo e ele responde por isso. Agora, de antemão, acreditar que o diretor vai fraudar, ou que o diretor vai fazer coisa errada, aí a gente parte do princípio que esse diretor não é profissional. Entendeu? A gente parte do princípio que ele não é profissional. Como a Mari escreveu, muitos diretores de ensino fake não muda muito. Bom, então, é isso que eu estou dizendo. Tem muitos diretores, não vamos ser ali hipócritas, que tem sim diretores fakes. Agora, o diretor é fake, o CFC também é fake, né? O CFC também é fake. A gente tem que colocar o seguinte na cabeça, né? Eu penso assim, e creio que todos pensam assim também. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se você escolheu ser diretora, né? Se você escolheu ser diretor, você sabe que é a sua reputação que está em jogo. Você sabe que é a sua credencial que está em jogo, assim como quem se prontifica a ser examinador. É óbvio que eu não vou entrar em polêmica assim, né? A Mari, às vezes a gente conversa bastante, mas a gente sabe também que tem um monte de examinador fake que tá lá e não tá, né? Mas não é o caso. Eu acredito que não. Assim como para os diretores. Então esse tipo de polêmica, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir essa polêmica. E essa resolução 789, a ideia dela... Tem demais, né, Mari? Tá vendo? Tem demais. Tem um monte de examinador fake. Que não é seu caso, diga-se de passagem, mas tem. Então a gente sabe que essa resolução, a ideia dela é exatamente nesse sentido agora, eu concordo com você, que é acabar com esses diretores fakes. Até porque se você vai ter um diretor só no CFC, dificilmente vai ser fake, né? Mas a partir do momento que você tem um só também, vai ser muito difícil. Tem até instrutor fake. Tem até instrutor fake, né, Cris? Tem dedo fake. Tem Detran fake também, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa evoluir. Mas eu acredito que no nosso ramo, na nossa área, a gente tem que se profissionalizar. E como eu falei no começo da live, quem não estava presente... eu vou repetir. Quem não estava presente. Se acontecer tudo isso que está previsto de acontecer, quem é bom fica, né? Quem não é fake fica. Quem trabalha sério fica. Então nada, não está perdido, porque vocês que estão aqui, ó, vocês estão interessados. Vocês se atualizam, vocês procuram. Vocês se dedicam e tudo isso conta. Tudo isso conta. Na hora de tomar uma decisão, eu tenho certeza que quem contratou vocês vai pensar, pô, essa pessoa faz a diferença, ela pensa na minha empresa. Ela não tem só um título de diretora, ela não é só, ela é diretora. E aí? Diretora é uma credencial, mas ela é uma pessoa valiosa para a empresa, porque ela pensa na empresa, ela veste a camisa da empresa, então tudo isso vai ser valorado, tá? Por isso que no início eu falei, aquelas pessoas, principalmente do prático, que ficam, vai acabar com o teórico, então vai ter um monte de instrutor teórico e diretor desempregado. Não, porque se eles forem bons, eles também são práticos, né? Então a gente tem que sempre fazer essa reflexão. Bom, voltando para a questão da aula, então, quem entrou agora, exatamente, o bom profissional sempre vai ter espaço. Voltando para a questão da live, então, vamos pontuar duas coisas, então, tá? Primeiro, o fato de ter sido excluído
o texto de que os diretores gerais, diretor de ensino, podem um substituir o outro e podem ministrar aulas, como eu já expliquei anteriormente, o fato de ter sido excluído isso da resolução 325, significa que não pode? Não, né? Todo mundo entende que mesmo tendo sido excluído, ainda vale a mesma regra. Então não teve modificação nenhuma na regra, tendo em vista que aquele dispositivo ainda consta lá na resolução 789. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso. Eu gostaria de novo convidar vocês a fazer ali dar-lhe o posicionamento de vocês na consulta pública, importante para a categoria, tá? Tem algumas outras coisas aqui que eu queria pedir para vocês. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço uns vídeos mais complexos, vamos dizer assim, do que esse bate-papo aqui, tá? Chama Alex Alves tudo sobre autoescola, tá? Se você jogar lá tudo sobre autoescolas, você vai me achar lá. Se vocês puderem, eu peço, tenho que pedir que vocês se inscrevam lá no meu canal, assistam os vídeos lá, caminhem para os amigos de vocês, tem bastante assunto legal lá, vai me ajudar bastante, tá? Vai me ajudar bastante, porque essa divulgação, ela gera para mim um gás, né, uma vontade de querer sempre buscar mais conhecimento, até para poder trazer mais conhecimento para vocês. Então quem já assistiu meu vídeo, a Mari falou aí que são ótimos, obrigado Mari, você realmente, eu vejo que você sempre assiste, sempre comenta, agradeço muito mesmo. Eu só faço, como eu disse na live anterior, porque eu gosto muito de fazer. E reforço o que eu falei, se tiver uma pessoa aqui do outro lado do celular aqui, eu vou estar fazendo do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo que eu estou fazendo agora, tá? Então eu vou pedir para que vocês curtam lá, acompanhem meus vídeos, isso vai me ajudar bastante. O tema proposto para hoje, que era a questão dos diretores, eu creio que foi exaurido, acho que todo mundo entendeu. Espero que vocês tenham realmente entendido, e entendido que quando eu coloquei aquele vídeo no início do nosso bate-papo para mostrar aquela fala de um representante da categoria, o canal, eu vou deixar aqui depois, tá, Cris? Mas o canal é Alex Alves, tudo sobre autoescolas, tá? Tudo sobre autoescolas. Alex Alves, meu nome, tudo sobre autoescolas. Então, quando eu coloquei aquele vídeo, foi simplesmente para vocês perceberem que às vezes a gente assiste as coisas tão no automático que a gente não analisa aquilo que realmente está ali de fundo. Então quando eu assisto esses vídeos, eu procuro ali não achar erro de ninguém. Não é essa a minha intenção, mas achar algo ali que eu possa complementar, que eu possa colaborar. E eu sempre venho fazendo isso, eu sempre venho fazendo essa reflexão. Eu estou fazendo agora um trabalho onde eu peguei a portaria 101 inteira, tá, que foi revogada, e a 325, e estou fazendo artigo por artigo e vou fazer a 325 comentada. Então eu tô trabalhando na 325 comentada, comentando artigo por artigo. Então eu vou dar ali o artigo e vou dar o comentário embaixo, tá? Para que quando você leia aquilo ali, você tenha os comentários daquele assunto e trazer uns exemplos práticos para a realidade, para ficar bem legal. Tanto que quando eu falei da tecnologia embarcada, que ainda eu não esqueci, eu ainda vou falar sobre isso, no outro dia já gerou uma conversação sobre isso, né? Porque a Mari, inclusive, que está na live, falou sobre um carro que ela examinou, que tem aquele auxiliar de rampa, né? Para sair com o carro na rampa, né? Então desliga e liga, enfim. E ela nem percebe que o carro desligou e ligou. É um assistente, né, que o carro tem, que facilitou ali para o candidato na prova prática. A gente conversou bastante sobre isso. Vou deixar isso para o outro tema. Até porque quando a gente fala, eu até citei também na live passada, quando a gente fala tecnologia embarcada, a gente não está falando só disso, né? A gente está falando de várias outras coisas. Um assistente que avisa que o
que o cinto de segurança não está fixo ali, não tá engatado, né? A própria luz indicadora que você não abaixou o freio de mão inteiro, tudo isso são assistências, né, que o carro tem, que faz parte da tecnologia que o carro possui. Tem carro que tem mais tecnologia, tem carro que tem menos tecnologia. Então, não é uma novidade. Já sempre teve tecnologia no carro e cada vez ela simplesmente está aprimorando. Agora, do jeito que está escrito lá, do jeito que está escrito a 325 e a própria 789, que fala que permite essa polêmica vai 3 horas. Exatamente. Mas a própria 789 que fala que não é justo, né, Cris? Então, a 789, ela diz que pode ter essa assistência. Não especifica qual assistência. E a 325 do Estado de São Paulo veio trazendo que a assistência, que também pode ser qualquer assistência, exceto estacionamento autônomo, né? Aquele que o carro estaciona sozinho. Quer dizer, ele só vedou aquilo, não vedou o restante. Então, da forma como que está escrito, aí sim merece um ajuste, porque da forma como que está escrito ali, qualquer outro tipo de assistência vai ser permitido. Aí a gente sabe que daí os deuses do Olimpo vão decidir se permanece assim ou não, né? Mas aí a gente que é mortal, a gente simplesmente vai acompanhar essa evolução e seguir, tá? Pessoal, já deu praticamente 40 minutos de live, que é o que eu me proponho a fazer para não cansar vocês, que eu sei que vocês chegam de serviço, enfim. Eu também, né, quem acompanha nos stories, hoje minha filha chegou de viagem, eu fui para São Paulo, enfim, mas não tô, ainda tem um gás ainda, então eu vou pedir para vocês que aqueles que tiverem algum tipo de pergunta com relação ao tema que a gente conversou hoje, que foi a substituição do diretor pelo outro, tá? Ou a substituição do instrutor. Lembrando que diretor geral pode substituir nas aulas práticas e nas teóricas. Diretor de ensino só pode substituir nas aulas teóricas, tá? Não entrei na questão simulador, até porque simulador é liberado. O diretor da aula no simulador é independente de ser excepcional ou não, tá? Cris, também acho injusto. Quem tem mais condições de pagar as autoescolas mais tops serão privilegiados. Exatamente, Cris. Isso aí eu acho que vou até comentar aqui o que eu conversei. Não foi a Cris, foi a Mari, né, que falou. Então, Mari, eu acho que quem falou isso comigo depois, né, foi a Mari. Ah lá, viu? A Cris falou isso também. Por quê? E o que eu respondi pra ela? Mas aí isso tudo é opinião pessoal, tá? Vou dar a minha. Eu acho o seguinte, não é o caso de escolher as mais tops, é que tem muita ruim, tem muita autoescola ruim. Então você veja só, e aí eu não vou citar nenhum nome de autoescola, mas você pega uma autoescola que vende um pacote de habilitação. Quando eu abri a minha caixinha de perguntas aí, eu recebi respostas absurdas, no sentido de que aqui na minha cidade a habilitação é R$ 1.200, carro e moto, com curso teórico, com tudo, completo, pacote fechado, é R$ 1.200. Assim como eu recebi respostas, aqui na minha cidade é 3.390, não sei, eu acho que ela até está aí na live. Aqui na minha cidade é 3.390, com tudo incluso, mas 3.390. Ou seja, praticamente quase 3 vezes mais do que na outra. E a gente está falando de cidades próximas no estado de São Paulo. Então veja só, a estrutura que a autoescola tem é aquilo que ela merece. Tem muita autoescola que cobra barato e te dá um carro detonado, entendeu, Cris? É exatamente esse ponto. A autoescola cobra muito barato, e aí também não é a pessoa empresária, ela faz o que ela quiser, mas eu também já mostrei uma planilha aqui, que um pacote de habilitação, até sugerindo alguns preços, eu já botei no meu status aí uma planilha que eu fiz, vendo hora-aula, enfim, fazendo esses cálculos e mostrando o seguinte, que se você cobrar muito barato, obviamente que você não vai ter. Se o seu carro tiver a seta funcionando, tá bom, é a tecnologia dele. Então, se ele ligar a seta e piscar a lâmpada lá, já tá beleza, tecnologia embarcada de primeira. Aí a outra autoescola que consegue cobrar o justo, ela vai ter condições de ter um carro melhor.
Então, o problema todo não está na questão da tecnologia em si, está na questão de você oferecer o melhor para o aluno. Mas se você pode oferecer o melhor para o aluno e o outro não pode, é porque o outro não cobra corretamente. Porque se ele cobrasse corretamente, ele poderia. Inclusive, eu vi que você, por exemplo, tem um carro legal, né, Cris? Onde você dá aula lá. No seu carro particular lá que você dá aula, seu carro é legal, deve ter uma tecnologia legal lá. Você investiu no teu carro, né? Você investiu no teu carro. Então você cobra o preço que vale. Tem carro que a gente entra, olha pessoal, um relato aí da Mariana. Ela é examinadora, então ela vê exatamente isso. Ó. Tem carro que a gente entra para examinar que parece que vai se desintegrar no percurso. Desintegrar no percurso. Acredito que o CONTRAN deveria ter, como é que é? De todos. Quem não se adequar está suspenso. Você quer uma notícia, não sei se... Bom, então não sei se todo mundo leu a minuta, tá? Como a gente já partiu para um outro assunto, eu vou estender só mais um pouquinho. Você sabe que hoje, para você ter um carro... Exatamente, o preço é desleal. Para você, hoje, o carro do CFC, ele tem ali a validade de 8 anos no máximo, certo? Por experiência própria, um carro com 8 anos, ele está desintegrando, como a Mari falou aí. Um carro de CFC... que roda aos 8 anos, quando chega no último ano, ele já está desintegrando mesmo. Se ele já não desintegrar antes, não aguenta os 8 anos. Não aguenta. O que vai acontecer? Muito provavelmente o que vai acontecer? Vai passar para 12, tá? Tecnologia embarcada. Obrigado, desculpa, eu não tinha entendido. Deveria exigir tecnologia de todas, isso. Pelo contrário, Cris. Pelo contrário, lá na minuta da resolução 789, está passando de 8 anos para 12 anos os veículos automotores aí de 4 rodas, os carros, né, para habilitação B. Então, se 8 ele já desintegrava, Mari, você vai pegar carro com 10, 11 anos, como você está pegando agora. Por quê? Porque como entrou a pandemia, foi prorrogação em cima de prorrogação. Então, nós temos ainda no sistema carro com 11 anos. Então nós temos no sistema carro com 11 anos. Inclusive na época que essas prorrogações vieram acontecendo, eu entendo que o CONTRAN vai, muito provavelmente isso vai passar, ele vai subir para 12 anos porque ele ia enfrentar uma série de problemas, inclusive de ordem judicial, porque se ele deu prorrogação para um carro que estava, vamos dizer, um carro de 2013, tá? Do ano de 2013, que foi prorrogado o prazo e está no sistema até agora. E aí o camarada que tinha que ter trocado esse carro em 2019, trocou esse carro em 2019, o de 2013 não trocou, porque ele não tinha dinheiro para trocar. Vai ser 12 anos. Ele não trocou. E esse de 2013, ele foi beneficiado com 3 anos. Ele foi beneficiado de qualquer jeito. Se ele mantiver os 8 anos, quem comprou o carro em 2019 está perdendo 3 anos. Não sei se vocês conseguem entender. Eu acho que sim. Galera aqui é antenadíssima. Sei que vocês estão entendendo. O cara vai perder 3 anos. Eu particularmente já tinha colocado essa questão pontualmente de que muito provavelmente, aqui não é necessário, mas daria para demandar na justiça para pedir que fosse equiparada a idade do carro. Porque não seria justo uma autoescola que não tinha dinheiro para comprar carro e ficou aproveitando a prorrogação ser beneficiada em detrimento de uma outra autoescola que talvez nem tivesse dinheiro também, mas teve que comprar porque queria andar dentro da regra. Entenderam? Então, a questão toda é que, como já colocaram ali, o preço é muito desleal, metade do preço que cobramos. É isso. A gente tem que entender que a nossa categoria merece se respeitar mais, tá? Se unir e se respeitar mais. Eu entendo que cada um tem uma questão pessoal, mas se a gente não fizer isso, da forma com que as alterações estão acontecendo, principalmente com essa questão do teórico, a gente vai cada vez mais sucatear veículo, porque 12 anos um carro rodar para mim, tá? E a moto de 5 anos passa para 8, a moto até aguentaria, mas o carro não. Então veja
que a nossa live já se estendeu bastante. Eu passei até de uns assuntos que não tinha nada a ver e acabei misturando, porque você vai falando, e a gente acaba, vou ter que empurrar carro no exame, vai, e se continuarem cobrando o valor que cobra, você vai empurrar, porque vai acabar a gasolina do carro, viu? Vai acabar a gasolina do carro. Pessoal, primeiro eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram, se vocês querem manter aí uma vez por semana a gente batendo esse papo, clica aí como é que é o nome desse negocinho aí mesmo? No coraçãozinho, né? No joinha aí para eu saber que tá legal. Semana que vem a gente bate outro papo de outro assunto. Clica aí. Enquanto isso eu vou lendo umas mensagens aí, tá? Não consigo entender como cobram tão barato na CNH com o custo alto que temos. Exemplo, o quanto custa um funcionário, sem falar do restante dos encargos. Precisamos unir e sermos parceiros. Perfeito, Pedro, é isso aí. Que legal. Adriano, há uns 8 anos atrás, aqui na nossa cidade, fizemos uma reunião e todas as autoescolas aumentaram o valor num preço bom. Aí fomos denunciados ao Ministério Público. Adriana e Divino, muito provavelmente o que deve ter acontecido na sua cidade, não sei, depois se quiser falar até particular, manda um direct e a gente bate um papo, mas pode ter sido que alguém entendeu que estava havendo uma formação de cartel, né? Vocês estavam tabelando o preço. Pode ser que por esse motivo tenham feito. Eu não sei qual foi o desdobramento disso. Até depois, se quiser no particular a gente conversar sobre isso, eu gostaria muito de entender isso e saber o que aconteceu. Mas pode ser sim. A partir do momento que você faz uma combinação onde todas os CFCs cobram um valor idêntico, né? Pode sim, claro que existem outros requisitos, mas podem sim ser enquadrados ali ou ser entendido como se fosse cartel. Inclusive, o próprio sindicato das autoescolas, em um determinado período lá atrás, isso na época da portaria 540, lá para 99, ele sugeriu um valor. Assim como eu sei que tem estado que tem tabela, tá? Tem estado que tem tabela, mas aí o próprio Detran tabela, tá? Ele fala, o CFC pode cobrar daqui a aqui. Então ele faz a tabela dele ali. Não tinha diferença de valores, tá? Então aí o próprio sindicato respondeu uma ação por conta disso, tá? Não precisamos cobrar o mesmo valor, exatamente, Pedro. A gente não precisa cobrar o mesmo valor. Uma margem aceitável para que a gente possa sobreviver, né? Depois eu coloco de novo, eu tô vendo que tem uma galera nova, e eu coloco de novo a minha tabela, mas eu mostro para você. O médico, mas o médico e o psicotécnico não é cartel, Adriana, porque são valores que já são taxados pela própria tabela C do Detran. Então o Detran que dá o valor. Um exemplo disso foi quando surgiu o curso de reciclagem. Quando surgiu o curso de reciclagem, por exemplo, lá também com a resolução 168, lá atrás, eu lembro, e isso eu posso também com experiência de causa dizer para vocês, porque eu estava na sala de aula, dava aula teórica na época, no CFCA, eu dava aula no CFCA, hoje eu dou aula em curso de capacitação e especialização, mas eu dava aula no CFCA. E os alunos daquela sala pagaram, vou dar um exemplo, tá? Não lembro exatamente o valor, mas pagaram lá R$150 para fazer o curso de reciclagem, presencial, tá? Pra vocês terem uma ideia, no primeiro dia de aula eu entrei na sala e aí tava todo mundo bicudo, né? Porque, reciclagem, atingir a pontuação e tal. Eu entrei na sala de aula, eu falei, bom dia, né? Foi uma turma de manhã, eu falei, bom dia, R$120, obrigado, B, isso mesmo. Nossa diretora top. Aí a gente entrou eu entrei na sala de aula e falei, bom dia pessoal, todo animadão. Aí uma pessoa falou lá, só se for pra você, esse roubo e não sei o que. E começaram a descascar. Por quê? Porque o preço estava muito alto. Para eles, né? Para os infratores. O preço estava alto. Aí, respondendo a sua pergunta lá com relação
por que o médico psicotécnico não é cartel. Aí o governador do estado, na época, o governador, ele fez um decreto tabelando o preço. Foi 60, né, OB? Ele tabelou em R$60. Então nenhum CFC do estado de São Paulo podia cobrar mais de R$60 no curso de reciclagem. E aí todo mundo, e isso durante o curso, hein? Ah lá, R$60. Isso durante o curso. Aí o que aconteceu? Saiu o decreto. No outro dia de aula, os alunos queriam me bater, né? Porque eu paguei 120 e agora o governador falou que era 60. Resultado, a escola devolveu lá os R$60 para todo mundo e baixou para 60 e ficou tabelado. Então hoje, quando você pega a tabela C, que é a tabela que traz os valores dos serviços de trânsito, então nessa tabela C você tem as taxas GARI, né? Você tem a taxa do exame médico, a taxa do psicotécnico, a taxa de perícia, a taxa de alvará de funcionamento do CFC. Então, esses valores são tabelados. Por esse motivo, o médico e o psicotécnico não é cartel, porque o próprio órgão executivo de trânsito do Estado, que regulamenta a nossa atividade ali, ele já estipulou um preço. Então, precisaria que, assim como no Rio Grande do Sul, por exemplo, se tiver alguém do Sul aí me corrija se eu estiver enganado, mas eu creio que eu não esteja, tem lá uma tabela de valores. Então tem lá, para a categoria tal é tal valor, para a categoria tal é tal valor. Aí não existe essa formação porque está normatizado, tá? Existe uma norma traçando esses valores. Então quando não tem a norma, entra essa disputa que nós sabemos e que a gente estava debatendo até agora. Beleza? Então depois a gente não precisamos cortar. Então depois a gente fala mais sobre isso no particular para eu entender. Mas se vocês não estavam cobrando o mesmo valor, muito provavelmente não dá nada ou não deu nada, tá? Deu lá na época do sindicato, que realmente ficou tabelado sem ter uma norma regulamentadora para esse valor, tá? E aí não pode acontecer mesmo. Mas se fizesse igual o médico psicotécnico, eu concordo que seria excelente. Certo, pessoal? Nossa, passou bastante hoje, hein? Então, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar. Vou pedir para que vocês, de novo, me sigam. Não tinha, né? É isso aí. Vou pedir para que vocês me sigam aí, curtam se gostaram. Vou deixar esse vídeo 24 horas no meu Instagram. Depois eu tiro ele, tá bom? Por que eu vou tirar? Porque se eu deixar o vídeo aqui, eu não vou ter interação, né? As pessoas não vêm ao vivo conversar comigo. Aí eu fico triste. E ficando triste, eu desanimo. Tá bom, galera? Espero que todo mundo tenha entendido. Muito obrigado mais uma vez. Mais alguma dúvida? Adriana e Divino, sejam bem-vindos. Com quem eu tô falando aí? Como é que é o nome? É Adriana e Divino? Tá os dois? Pedro, obrigado aí pela participação. Também vejo se é novo. Cíntia chegou agora. Infelizmente, Cíntia tá no final, mas eu vou deixar o vídeo 24 horas. Se você tiver a coragem, a paciência de assistir. Roberta também, se tiver a coragem, a paciência de assistir, eu vou deixar o vídeo 24 horas. Lógico, agradece, né? Se não for assim, como é que a gente vive, né, Pedro? Já que a gente falou que o preço do CFC tá ruim, né? A gente tem que trabalhar de outro jeito. E aí Adriana e Divino, foi um prazer. Depois a gente pode comentar mais aí. Não sei se vocês tiveram aula comigo lá na Beatran, mas de toda forma sejam todos muito bem-vindos, agradeço, espero vocês na próxima live. Estou muito feliz mesmo com esse engajamento que eu estou tendo aí, que vocês não sabem como eu fico feliz. Uma pergunta ali: se exames médicos e psicotécnicos têm validade por 5 anos, por que dar prazo no processo até dezembro de 2022? Pedro, o prazo do processo até 2022 foi dado, né, por conta da pandemia, porque ele já foi prorrogado por várias vezes, né? Foi prorrogado várias vezes por conta da pandemia. Então, se não estipulasse um fim para essa prorrogação, pensa, não sei, né, se você tem CFC ou coisa desse tipo, mas se você não dá um fim para esse prazo, você ia ter aluno aí de 2019 batendo na tua porta em 2024, cara. Tá? Então, assim,
Se você é de CFC, você sabe. O preço que esse aluno pagou em 2019 para o preço que ele vai pagar em 2023 já mudou bastante, né? Então a gente já segurou muito aluno antigo, né? Com preço antigo para formar agora. Então a gente ainda tem aluno aí bem antigo que está fazendo aula agora. A gasolina já subiu, né? O salário do pessoal já aumentou, né? Já tivemos aí algumas convenções coletivas já firmadas, né? No estado de São Paulo, outras não firmadas. Por exemplo, a convenção coletiva daqui da região de Guarulhos ainda não foi assinada, mas os salários, quem já quis por mera liberalidade, né? Por iniciativa própria, fazer o reajuste, já fez o reajuste lá atrás, né? Que era o correto, não reajustar o benefício, mas seguir um reajuste para quando vier a convenção você não tomar paulada ali retroativa. Mas então a ideia de terminar, de encerrar o prazo dos processos agora em 2022 é exatamente encerrar esse ciclo, né, que se iniciou com essas prorrogações por conta da pandemia. Então isso aí também eu entendo que é bem positivo, principalmente para o CFC. Senão você vai ficar arrastando aluno aí ad eterno, né não? Adriane Divino, casal top. Galera, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Espero vocês aqui na próxima semana. Eu fiz excepcionalmente essa live na terça-feira. Semana passada eu fiz segunda, falei que ia fazer na segunda também. Fiz na terça, porque ontem eu não... Na verdade, a minha filha vinha ontem de viagem, mudaram o voo dela para hoje. Então, como eu ia para São Paulo ontem, eu tive que colocar na terça. Acabou que mudou para terça-feira o voo dela. E eu fui hoje cedo buscá-la. E estou agora à noite aqui, até agora no trabalho, prestando essas informações para vocês. Espero que todos tenham entendido o tema principal da nossa live de hoje, que foi diretor-geral, diretor de ensino. Pode dar aula, não pode dar aula, pode substituir instrutor, não pode substituir instrutor. Creio que todo mundo entendeu. Fico muito contente com isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, galera. Boa noite.